A pistola tremeu na mão do oficial Ryan Kaler enquanto ele a apontava para o homem negro que alcançava o cereal. "Não se mova!" ele gritou, suor escorrendo pela testa. O que Kaler não sabia era que acabara de cometer o maior erro de sua carreira. O homem em sua mira era o agente especial do FBI Ethan Cole, e em exatamente 17 minutos, seu chefe de polícia arrancaria a placa diretamente do peito dele. O sol matinal filtrava pelas portas automáticas do Morrison's Market quando Ethan Cole empurrou seu carrinho pelo corredor 7, sua mente ocupada com a matemática mundana das escolhas do café da manhã. Aos 42 anos, desenvolvera uma rotina que equilibrava a sua carreira exigente com os prazeres simples das compras de sábado de manhã. Suas mãos desgastadas pelo tempo, que haviam assinado incontáveis mandados federais e permanecido firmes durante 20 anos de operações de alto risco, agora deliberavam entre cereal de mel e nozes e o original sem sabor. A loja zumbia com a atividade típica de fim de semana. Mães jovens cercavam crianças energéticas, enquanto casais idosos se moviam lentamente através das suas listas de compras. O familiar bip dos scanners e o farfalhar dos sacos plásticos criavam uma trilha sonora que Ethan achava estranhamente reconfortante. Após uma semana de gravações de vigilância e salas de interrogatório, ele havia escolhido deliberadamente esta mercearia suburbana, a 15 milhas de seu apartamento, por seu anonimato. Aqui, ele não era o agente especial Cole, era apenas outro cliente em jeans desgastados e um moletom desbotado da Northwestern University. "Senhor, afaste-se da prateleira." A voz cortou os pensamentos de Ethan como uma lâmina através da seda. Ele ouvira esse tom incontáveis vezes em sua carreira, a autoridade forçada de alguém tentando estabelecer domínio sem parecer imediatamente ameaçador. A mente treinada de Ethan catalogou detalhes. Homem jovem, ligeiro tremor na voz sugerindo nervosismo ou adrenalina, posicionado aproximadamente 8 pés atrás e um pouco à sua direita. Ethan, devagar, colocou a caixa de cereal em seu carrinho e se virou, seus movimentos deliberados e não ameaçadores. O oficial Ryan Kaler permanecia com sua arma de serviço sacada, mantida em uma posição Weaver modificada que sugeria treinamento recente da academia, mas falta de experiência de campo. O garoto não podia ter mais que 25 anos, com um tipo de postura agressiva que gritava supercompensação. "Algum problema, oficial?" Ethan manteve sua voz nivelada, profissional. Seus olhos rapidamente escanearam por outras ameaças, saídas e civis. 2 compradores no fim do corredor haviam congelado, uma mãe puxando sua criança para trás dela. "Eu disse para se afastar da prateleira. Mãos onde eu possa vê-las." Ethan ergueu suas mãos devagar até a altura dos ombros, palmas visíveis. "Oficial, estou cumprindo suas instruções, mas gostaria de entender do que se trata." A mandíbula de Kaler se contraiu. "Tivemos relatórios de atividade suspeita, alguém que combina com sua descrição." "Combina com a minha descrição? Poderia ser mais específico sobre que descrição?" "Isso seria." A pergunta pairou no ar como fumaça de uma arma disparada. Os olhos de Kaler dispararam brevemente para a cor da pele de Ethan, depois voltaram para o seu rosto. "Alguém que não pertence a esta vizinhança." As palavras pousaram exatamente como foram intencionadas. Ethan havia enfrentado o racismo durante toda a sua carreira, de microagressões sutis à discriminação flagrante, mas nunca cessava de surpreendê-lo como algumas pessoas podiam reduzir 20 anos de serviço federal, 2 comendas por bravura e um mestrado em psicologia criminal ao conteúdo de melanina da sua pele. "Oficial Kaler, vou alcançar muito devagar minha carteira. Sou um agente federal." "Não se mova." A voz de Kaler quebrou, seu dedo deslizando da armação para o gatilho. "Não me importo com o que você alega ser. Vai se virar, colocar as mãos na prateleira e abrir as pernas." A situação estava deteriorando rapidamente. Ethan reconheceu os sinais de um oficial entrando em uma espiral para um erro potencialmente fatal. As mãos tremendo, as pupilas dilatadas, a respiração rápida. Kaler estava profundamente em um surto de adrenalina, seu julgamento comprometido por medo e preconceito. "Oficial Kaler, escute-me com muito cuidado." Ethan adotou o que seus colegas chamavam de sua voz de negociador de reféns. Calma, medida, com âncoras psicológicas sutis.
Você tem sua arma apontada para um agente federal desarmado numa mercearia cheia de civis. Seja lá o que pensa que está acontecendo aqui, eu prometo, não vale destruir sua carreira por isso. Calha a boca! Keller deu um passo à frente, a pistola agora vacilando entre o peito e o rosto de Ethan. Acha que pode falar para sair dessa? Conheço o seu tipo. Vocês vêm a bairros como este, avaliando lugares, procurando oportunidades. Meu tipo? Ethan sentiu sua mandíbula se contrair apesar de seu treinamento. E que tipo seria esse, exatamente? Antes que Keller pudesse responder, uma mulher idosa virou no corredor com seu carrinho, deu uma olhada na cena e soltou um suspiro agudo. Sua presença pareceu alimentar a agitação de Keller em vez de acalmá-la. Senhora, precisa deixar a área imediatamente! Keller latiu sem tirar os olhos de Ethan. Oficial, está assustando as pessoas, Ethan disse. Senhora Henderson, não é? Da floricultura na Main Street. Os olhos da mulher idosa se arregalaram em reconhecimento. Sr. Cole! Oh, meu Deus! O que está acontecendo? Tá tudo bem, Sra. Henderson. Houve apenas um mal-entendido. Por favor, vá encontrar o gerente da loja e peça para ele chamar o chefe de polícia, Franco Doyle. Diga que Ethan Cole precisa dele no Morrisons imediatamente. Não ouse se mover. A voz de Keller subiu mais alto. Ninguém está ligando para ninguém até eu resolver isso. O confronto havia chegado a uma conjuntura crítica. Ethan podia ver o treinamento de Keller em guerra com seus preconceitos e pânico. O novato estava perdido, mas seu orgulho não o deixaria recuar. Era uma combinação perigosa que Ethan vira terminar mal muitas vezes. Oficial Keller, vou lhe dizer algo e preciso que escute com cuidado, Ethan disse. Em cerca de 30 segundos, a segurança desta loja vai responder à comoção. Em 2 minutos, alguém terá ligado para 911. Em 5 minutos, reforços vão chegar. Quando chegarem, vão encontrar você mantendo um agente decorado do FBI na mira, sem causa. Eu tô tentando ajudá-lo aqui. Você tá mentindo! Keller cuspiu, mas a incerteza se infiltrou em sua voz. Se eu sou do FBI, prove isso. Minhas credenciais estão no bolso do meu casaco. Posso pegá-las. Não disse para se mover. O paradoxo da situação seria quase cômico se não fosse tão perigoso. Keller exigia a prova, mas não permitiria que Ethan a fornecesse. A lógica circular de alguém que já havia decidido sobre a culpa e agora procurava desesperadamente por justificativa. Então estamos num impasse. Você não vai me deixar mostrar minhas credenciais e não vai baixar sua arma. Então deixe-me fazer uma sugestão. Chame o despacho agora mesmo e consulte meu nome. Ethan Marcus Cole. Data de nascimento, 15 de outubro de 1982. Eles confirmarão que sou um agente federal designado para o escritório de campo de Chicago. A mão livre de Keller se moveu em direção ao rádio, depois parou. Tentativa legal. Você provavelmente tem uma identificação falsa com esse nome. Hoje em dia, qualquer um pode imprimir algo que pareça oficial. A ironia não foi perdida para Ethan. Eis aqui, um homem que havia testemunhado perante o Congresso, que ajudou a derrubar 2 grandes redes de tráfico, que tinha uma foto com o antigo procurador-geral pendurado em seu escritório, sendo tratado como um criminoso comum devido aos preconceitos de um novato. Tom Morrison, o proprietário e anônimo da loja, apareceu no fim do corredor, seu rosto pálido de preocupação. — O que diabo está acontecendo aqui? Os olhos de Tom moveram entre Ethan e o oficial. — Ethan, por que esse oficial tem uma arma apontada para você? Conhece esse homem? Conhecê-lo? Ele tem feito compras aqui há 3 anos. É um agente da FBI, pelo amor de Cristo. Ajudou meu nevião a sair de uma situação ruim com os membros de gangue ano passado. A cor começou a drenar do rosto de Keller, mas sua pegada na arma não afrouxou. Tom puxou seu telefone. Estou ligando para o chefe Doyle agora mesmo. O Frank vai querer ouvir sobre isso. Não, a voz de Keller rachou novamente. Estou lidando com esta situação. A voz de Tom carregou o peso de um homem que vivera através da era dos direitos civis e não tinha paciência para o que estava testemunhando. Você está apontando uma arma para uma das boas pessoas porque ele é negro. Isso não é lidar com nada, isso é o problema. Tom conseguiu discar apesar dos protestos de Keller e agora segurava o telefone no viva-voz. A voz do chefe Franco Doyle explodiu através do pequeno alto-falante com a autoridade de 30 anos na aplicação da lei. Tom, do que se trata isso sobre um dos meus oficiais causando problemas? Franco. Ethan gritou alto o suficiente para o telefone captá-lo. É o Ethan Cole.
Tem o oficial Keller aqui com sua arma apontada para mim, no Morrisons. Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Quando Doyle falou novamente, sua voz poderia ter congelado o próprio inferno. Keller, Ryan Keller. Chefe, Keller começou. Oficial Keller, você vai baixar sua arma imediatamente. Essa é uma ordem direta de seu oficial comandante. Mas, chefe, ele estava agindo de forma suspeita. Oficial Keller, o homem para quem você está apontando sua arma é o agente especial Ethan Cole do FBI. Ele também é padrinho da minha filha e um dos meus amigos mais próximos. Baixe sua arma agora. A pistola vacilante desceu um pouco, mas não completamente. Ethan podia ver a guerra se desenrolando no rosto de Keller. Treinamento contra orgulho. Realidade contra preconceito. Preciso verificar sua identidade primeiro, Keller disse fracamente. Você precisa seguir uma ordem direta. A voz de Doyle estava mortalmente calma agora, o que qualquer um que o conhecesse reconhecia como muito mais perigoso que gritar. Estou a 3 minutos de distância. Se essa arma não estiver no coldre quando eu chegar, você estará procurando uma nova carreira antes do almoço. A ameaça finalmente penetrou na mente embaçada de adrenalina de Keller. Devagar, relutantemente, ele baixou a pistola, mas não a colocou no coldre. Obrigado, oficial Keller, disse Ethan, mantendo suas mãos visíveis, mas baixando-as um pouco. Agora gostaria de ver minhas credenciais? Keller assentiu silenciosamente a realidade do que fizera começando a afundar. Ethan alcançou devagar seu casaco, produzindo a carteira de couro que continha sua placa do FBI e identificação. Ele a manteve estendida, deixando Keller se aproximar para examiná-la em vez de se mover em direção ao oficial. A mão de Keller tremeu quando olhou para as credenciais. A placa dourada brilhava sob as luzes fluorescentes. As palavras Federal Bureau of Investigation e Special Agent claramente visíveis. O cartão de identidade mostrava a foto de Ethan, seu número de distinto e o selo oficial do Departamento de Justiça. Estas poderiam ser falsas, Keller disse, mas sua voz não carregava convicção. Poderiam, Ethan concordou, mas não são. E lá no fundo, você sabe disso. A questão agora é o que vai fazer sobre isso. O som da sirene se aproximando pareceu tomar a decisão por ele. Keller finalmente colocou sua arma no coldre, seus ombros cedendo como se alguém tivesse cortado seus fios. A transformação de autoridade agressiva para novato murcho foi quase instantânea. Franco Doyle explodiu pela entrada da loja como uma força da natureza. Aos 58 anos, ainda se movia com o propósito de um policial experiente, embora sua cintura tivesse amolecido e seu cabelo tivesse se tornado completamente grisalho. Seu rosto era uma máscara de fúria controlada ao avaliar a cena. Oficial Keller, explique-se. Chefe, observei o suspeito, quero dizer, o agente Cole, agindo de maneira que acreditei ser suspeita. Suspeito como? A voz de Doyle era enganosamente quieta. Ele estava vagando pelo corredor, olhando os cereais. Ethan adicionou o prestativo. E isso garantiu sacar sua arma? Doyle continuou. Acreditei que ele poderia estar armado. Baseado em quê? Seu comportamento. Seu comportamento. Doyle repetiu as palavras como se estivesse provando algo azedo. Oficial Keller, sabe o que o agente Cole faz para viver? Ele é do FBI, senhor. Mais especificamente, ele é o investigador principal em forças-tarefas conjuntas entre o FBI e nosso departamento. É o homem que nos ajudou a derrubar a rede de drogas Riverside. É quem identificou o padrão que capturou o estrangulador de Parkside. Esse homem fez mais pela segurança pública nesta cidade do que você provavelmente fará em toda a sua carreira. E você apontou uma arma para ele por fazer compras enquanto negro? As palavras atingiram Keller como golpes físicos. Seu rosto havia ido de vermelho para branco e voltado ao vermelho. Chefe, estava seguindo o meu treinamento. Nenhum treinamento que já autorizei lhe disse para sacar sua arma contra um homem desarmado, comprando mantimentos. O advogado da cidade, que havia estado silencioso até então, falou. Agente Cole,
A cidade está preparada para oferecer um acordo. Reconhecemos irregularidades. O oficial Keller renuncia silenciosamente e você concorda em não buscar acusações federais. Então, ele consegue renunciar e encontrar outro emprego policial em outra cidade, continuando o ciclo em outro lugar. Poderíamos incluir uma cláusula de que ele não pode trabalhar em aplicação da lei novamente. E como vocês fariam isso valer? Ele se candidata a um departamento a 2 estados de distância. Eles fazem uma verificação de antecedentes, veem que ele renunciou. Talvez investiguem mais, talvez não. Sem uma queixa formal e investigação, não há registro seguindo ele. O prefeito se inclinou para a frente. Agente Cole, eu entendo sua posição, mas pense nos oficiais que não são como Keller. Os bons policiais enfrentarão maior hostilidade se isso escalar. Esses relacionamentos já estão se deteriorando. Eles se deterioram toda vez que um oficial como Keller age com impunidade. Então você está determinado a registrar a queixa? Perguntou Doyle. Registrei esta manhã. A sala ficou silenciosa. O prefeito tinha finalmente um sorriso político completamente desaparecido. Naquela tarde, Ethan recebeu uma ligação de Sarah Keller, irmã de Ryan. Ela queria se desculpar em nome de seu irmão e explicar como ele havia mudado. Influenciado pelo tio, o vereador Ricardo Keller. Ryan ou era assim para assim. Quando éramos crianças, seu melhor amigo era negro, Marcos. Eram inseparáveis até o ensino médio, quando a família de Marcos se mudou. Mas algo mudou em Ryan durante a faculdade. Ele se envolveu com certa multidão, começou a ouvir certos podcasts, ler certos sites. Sarah revelou que seu tio havia estado enchendo a cabeça de Ryan com histórias sobre a guerra contra policiais e como as minorias estavam recebendo tratamento especial. Quero pedir para você registrar a queixa, ela disse. Você quer que eu registre uma queixa contra o seu irmão? Sim, porque se você não fizer, ele se convencerá de que estava certo. Se há consequências reais, se ele perder a placa, talvez isso choque para se examinar. 6 meses depois, o julgamento de Ryan Keller chegou ao fim. Ele havia se declarado culpado de agressão e violações de direitos civis. Durante a audiência de sentenciamento, Ethan deu uma declaração de impacto da vítima. Sua Excelência, ele começou. No sábado passado, Ryan Keller apontou uma arma para mim porque viu a cor da minha pele como uma ameaça. Essa ação foi errada, perigosa e imperdoável. Mas também foi um sintoma de problemas maiores. Preconceito sistêmico que lhe disse que seus medos eram justificados, uma cultura que protegeu violações anteriores, e liderança que encorajou uma mentalidade de nós contra eles. Ethan fez uma pausa, olhando diretamente para Ryan. O oficial Keller aceitou responsabilidade e se declarou culpado. Isso exige coragem. Ele também concordou em cooperar com nossa investigação sobre preconceito sistêmico. O que está pedindo, agente Cole? Perguntou o juiz. Estou pedindo justiça que sirva à comunidade. Prisão, sim. Ações devem ter consequências. Mas também liberdade condicional supervisionada que inclua educação obrigatória sobre direitos civis. Serviço comunitário nas comunidades mais afetadas pelo policiamento enviesado e cooperação continuada com esforços de reforma. O juiz sentenciou Ryan a 18 meses de prisão federal, seguidos por 3 anos de liberdade condicional supervisionada. Durante esse tempo, a investigação de Ethan revelou uma rede de treinamento sombrio dentro do departamento, coordenado pelo vereador Ricardo Keller. Oficiais jovens eram identificados e doutrinados com ideologia racista, mascarada como treinamento da realidade. A força-tarefa liderada por Ethan resultou na demissão de 23 oficiais, suspensão de 15 outros e novo treinamento obrigatório para todo o departamento. Um novo quadro de supervisão civil foi criado com poder real para investigar queixas. Ricardo Keller foi preso por obstrução da justiça após destruir evidências em vídeo das câmeras corporais. Ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão federal. Ryan Keller sobreviveu à prisão e, após sua libertação, começou a falar em academias de polícia sobre como o preconceito pode corromper boas intenções. O trabalho da força-tarefa levou a mudanças duradouras no Departamento de Polícia de Chicago. Novas políticas foram implementadas, treinamento foi reformado
e uma nova geração de oficiais foi recrutada com foco na aplicação imparcial da lei. Ethan foi promovido para liderar uma iniciativa nacional sobre reforma policial, usando o modelo de Chicago em outras cidades. Na manhã de sua partida de Chicago, Ethan parou no Morrison's Market uma última vez. Tom Morrison insistiu em atender pessoalmente sua compra, uma caixa de cereal, marca diferente desta vez. Por conta da casa, Tom disse, recusando o dinheiro de Ethan. É o mínimo que posso fazer pelo homem que tornou minha loja segura para todos. Sempre foi suposto ser segura para todos. Ser suposto e realmente ser, essa é a lacuna que você fechou, agente Cole. Enquanto o avião decolava, Ethan olhava para Chicago se espalhando abaixo. Em algum lugar lá embaixo, o trabalho continuava. Oficiais aprendendo novos métodos, comunidades reconstruindo lentamente a confiança, sistemas avançando em direção à justiça. Não era perfeito, nunca poderia ser perfeito, mas era melhor. E tudo havia começado com uma caixa de cereal, um novato assustado e um agente federal que se recusava a aceitar que a cor de sua pele o tornasse suspeito. Ethan Cole nunca quis ser um símbolo, um reformador, uma figura nacional. Queria ser um agente do FBI que pudesse comprar mantimentos em paz. Mas às vezes, a história escolhe você. Força você a se levantar quando ficar de pé é perigoso, a falar quando o silêncio seria mais seguro. O direito de comprar, caminhar, existir sem medo. Isso não deveria ser revolucionário. Mas na América, ainda era. E Ethan Cole, que só queria cereal no café da manhã, havia se tornado seu improvável campeão. Se você gostou dessa história sobre justiça, coragem e transformação social, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa, deixar seu like se a história tocou seu coração, comentar qual parte mais te impactou e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias que podem mudar sua perspectiva sobre o mundo.